Minha gente, salve, salve, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, Bahia. Eu estou super feliz de estar no Centro de Convenções em Salvador em mais uma edição da Bienal do Livro Bahia 2024. Na edição de hoje teremos muitos livros, entrevistas inteligentes e divertidas. Veja o que preparamos especialmente para você. Desde criança que eu sou louca com livro. Você tem ideia, quando eu ia dormir, botava o livro embaixo do travesseiro para sentir o cheiro do livro. A gente tem pensado a cidade, né? A partir de um outro lugar, a partir da periferia, né? O livro ele se completa quando o leitor chega nele. Então, o Avesta Pele ele tem tido uma trajetória muito bonita, premiado, né, e publicado em mais de 10 países, vai virar filme, virou peça de teatro. Então, ele tem alcançado diversos públicos, né? Quais histórias de amor precisam ser contadas? Como a literatura pode nos ajudar a imaginar outros mundos possíveis? Nesta matéria, a gente bate papo com uma turma de autores e leitores para entender como a leitura pode nos ajudar a viver melhor nossas próprias experiências pessoais. Falar de amor nunca é demais, mas algumas histórias de amor ainda precisam ser contadas. Exatamente. O Brincodeiro de Pepe, que é essa história de Pepe, que é uma criança de 8 anos, que descobre ao longo dessa sua vida de 8 anos que tem um superpoder, que é o brincoder, né? Que é o poder do brincar. Que a gente coloca a infância num lugar em que parece que nada acontece, né? Que não, a criança não pode saber, a criança não percebe, só que ela está ali percebendo tudo, né? É um ser humano vivo que está dentro dessas situações e acaba sempre observando. A criança é muito observadora. Então é isso que eu trago, essa essência da criança do brincar dentro dessas situações complicadas de um dia a dia. Dentro dessa história, por exemplo, o Pepe é uma criança. Eu não uso artigo definido para que as crianças sejam crianças. Só que a gente cresce numa sociedade que é binária, né? E vai ler, você vai me ler, vai dizer aqui é um homem, aqui é uma mulher. Só que nem tudo que parece é, né? Então, eu acho que o letramento LGBTQIAP+, o letramento racial, o letramento em si, que hoje a gente está tendo tantas descobertas e dando nome a essas existências, acaba sendo potencializador dentro da literatura para que a gente possa conversar. Então, Pepe, por exemplo, que tem uma família formada por 2 mães, é essa criança que não tem artigo definido, está nesse lugar de contribuição, de como que a gente pode conversar com uma criança sobre X assunto, sobre Y assunto. Quais questões vocês acham, né, que essa publicação especial trouxe, acrescentou aí? Deco entrou nessa parte assim, com muita força. Eu acho que com o pé na porta, assim, trouxe uma construção que eu acho que é uma questão nossa, né? E a gente transfere para ele isso. Então eu acho que desconstrói a gente, e isso impacta, e constrói um outro olhar. Foi importante para ela, quando a gente explica para ela a questão da formação da família, que não importa se são 2 mães, 2 pais, se é a pluralidade de famílias, essa questão da criança poder usar, vestir o que ela deseja, independente da cor, o tipo de roupa, e também poder praticar o esporte que deseja, independente de qual seja esse esporte, e brincar com o brinquedo que deseja, porque não existe brinquedo de menino ou menina, brinquedo de criança. Isso ela consegue interagir entre os mundos e unir as crianças, não separar. Oi, eu sou Elaine Baeta. Eu nasci em Salvador, mas eu cresci mesmo no interior da Bahia. Acho que eu sempre soube que era lésbica. Só que nunca tive coragem de me ser, sabe? E agora eu tô assim. Elaine tem um propósito muito forte na sua literatura, que é essa busca pela visibilidade lésbica. Você acha que esse caminho ele tá mais ou menos traçado ou ainda há muito para se construir? Eu acho que ainda há muito para se construir, mas também já temos bastante coisas para comemorar.
do ponto de vista do início da minha carreira para agora, eu consigo ver diversas mudanças no mercado editorial, mudanças das participações nos eventos, dos lugares de destaque, das vendas, do engajamento dos leitores. Então, a gente está tendo um crescimento muito grande dessa letra e ainda assim é pouco perto do que a gente tem de literatura heterossexual hoje em dia. Então, eu torço que isso se expanda ainda mais, eu torço que eu não seja o único nome a ser lembrado nesses eventos, eu quero que mais autoras lésbicas participem desses eventos. Amores de verdade não acabam no fim do verão. O que o mal uniu, ninguém separa. E você figura como um dos escritores jovens mais bem-sucedidos com o seu livro Enquanto Eu Não Te Encontro. De que ele fala e com que propósito você escreveu essa obra? Enquanto Eu Não Te Encontro é uma comédia romântica que traz a história de um garoto que sai do interior do Rio Grande do Norte para estudar na universidade pública na capital, em Natal. E Lucas, em uma festa, acaba conhecendo um francês que parece saído dos seus sonhos. É uma narrativa que traz todos os clichês do que a gente comumente veria num filme da sessão da tarde, exceto pela parte de que é LGBTQIAP+, e é nordestino. Então, muito do meu desejo era usar todas essas ferramentas narrativas que antes pareciam tão somente estadunidenses ou nesse lugar eurocêntrico e trazer isso pra gente para mostrar que a gente também tem o nosso potencial de viver histórias de amor, comédias românticas e clichês gostosinhos de se ver representado. A gente sabe que o mercado editorial infanto-juvenil é super aquecido. Para os adultos, há uma variedade enorme de gêneros, estilos, publicações. Mas para o público adolescente, o que será que essa turma anda lendo? Arena Jovem lotada, ela que já é veteraníssima nessa Bienal. A gente vê ali todas elas com seus livrinhos esperando os autógrafos. Tem aí uma magia de falar desse universo e você consegue muito bem captar esse mundo. Assim, queria saber das suas inspirações. Olha, eu me inspiro muito no dia a dia, né? Na observação. E quando eu sento no computador para escrever, eu acho que eu viro uma garota de 14, entendeu? A jornalista de 49 revisa. Quando a pessoa se identifica com o que ela está lendo, ela entende que, pô, isso podia estar acontecendo comigo, isso podia estar acontecendo com uma amiga minha. Então, eu acho que a identificação delas com os meus livros vem muito daí, por elas se verem retratadas nos livros. Sou apaixonada pela escrita dela, pela forma como ela expressa os sentimentos e faz a gente realmente amar os personagens e sentir próximo mesmo, até porque é um livro nacional. Bom, eu acho que é porque eu me identifico muito, porque ela fala sobre esse público adolescente, então ela fala dessas inseguranças, da chatice também, porque eu admito, adolescente é chata, eu sou chata, mas a gente se identifica e também eu me sinto muito humana lendo, porque apresenta falhas, os personagens são imaturos. Já veterana na arte de escrever para criança e adolescente, Emília Nunes tem mais de 20 títulos publicados e agora, mais recentemente, uma super conquista, o Prêmio Jabuti, com seu mais recente livro. Já queria saber dessa feliz notícia e sentimentos, Emília. Sim, o Doçura é em parceria com a Ana Cunha, é uma história que celebra as famílias leitoras, que celebra as mulheres leitoras, as professoras, as mães, as avós, e esse vínculo que se informa na infância a partir da leitura compartilhada. Então, ganhar o Prêmio Jabuti com essa obra foi uma grande alegria. É um livro-imagem, um livro que não tem palavras, a história toda é contada pelas ilustrações belíssimas da Ana Cunha e está ganhando agora, né, o mundo, e eu estou muito feliz de ver o Doçura conquistando, né, o espaço no coração das famílias leitoras. Gente, eu tô aqui do ladinho dela, ela que é da terra e que é veterana em tantas áreas do audiovisual, mas hoje aqui, coração de estreia, batendo forte, porque, ó, a árvore mais sabida do mundo chegou e chegou com força, trazendo mais sabedoria pra gente, Mira. Eu acho que a estreia é sempre importante,
na vida da gente. E agora chegou a vez dela, da árvore mais sabida do mundo, chegar. É uma história que eu trago algumas coisas que me atravessam, né? Eu falo de mim, falo da minha gente, né? Então, eu quis tratar, principalmente nessa primeira história, sobre uma coisa que eu acho que é importantíssima nesse país, que é a educação, né? Eu trago ela aqui como uma ferramenta, e é, de verdade, transformadora. Você conseguir fazer um adolescente ler é uma coisa muito complicada, porque tem muita concorrência. Tem ali o celular, a rede social, tudo, né, para distrair. Então, eu acho que realmente que eu tento colocar nos meus livros esse formato assim, jovem, eu coloco mensagem de texto, exatamente para mostrar que é um adolescente de hoje. Então, é aquilo que eu falei, para gerar essa identificação e essa vontade de ler. A gente vai agora para um rapidíssimo intervalo, rapidíssimo mesmo. E eu recomendo que você, beba um gole d'água, estique as pernocas, porque daqui a pouquinho tem entrevista para lá de especial com Jefferson Tenório e as novidades da literatura baiana. Até já! Aproveitando esse clima delicioso da Bienal do Livro, a gente preparou uma reportagem sobre a produção literária da Bahia, conversando com autores da terra. Muitos escritores baianos se inspiram na Bahia, no nosso território, para escreverem. É o caso de Jorge Augusto com os seus trabalhos recentes, né, Jorge? Muvuca e o Mapa de Casa. E gente, a gente tem pensado a cidade, né, a partir de um outro lugar. Eu e muitos outros poetas, contistas que têm pensado a cidade, né, Nelson Maca, Velho Milton Borges, Fábio Mandingo, a partir da periferia, né, fazendo isso que a gente tem chamado de literatura negra, ou como o Velho Milton chama de literatura quilombista, etc., e tentando trazer à tona um projeto de uma cidade melhor, seja mais acolhedora para a população negra da Bahia. Clarice é de Feira de Santana e tem um livro muito bonito que se chama Tanto Tempo para Aprender a Escrever um Poema com Hortênsias. O próprio título já parece ser um poema. Deve versar sobre alguns assuntos que são importantes para você, não é? Quais? Alguns principais, né? O amor, as amizades. Acho que também um modo de perceber o meu cotidiano e de me relacionar com ele. Como é que funciona esse processo da inspiração para você? Tem muito a ver com o acaso. Eu acho que eu me deixo tocar pelo acaso, por coisas que não necessariamente eu estou planejando. Às vezes eu quero muito escrever uma coisa sobre um tema e eu fico pensando sobre aquilo. Mas aí, de repente, pode acontecer de um fato totalmente ocasional mudar o rumo do que eu estava pensando, e então o poema acaba se tornando uma outra coisa diferente daquilo que eu imaginei inicialmente que ele seria. O Audrey tem uma escrita para o teatro que a gente já conhece, inclusive com o espetáculo Namíbia Não, enfim, outros textos também, mas um trabalho voltado para a literatura, e o último trabalho é o Pretamorfoses, uma biografia não autorizada de um ex-branco. Ex-branco, é verdade. Olha, o livro fala sobre empatia, né? Você já se colocou realmente no lugar do outro. A história de Gregório, que é um branco de classe média vaidosa, que um belo dia acorda numa situação de negritude, então ele passa a viver realmente o que é ser negro na cidade de Salvador, né? E é uma aventura que no final também fala um pouco sobre embranquecimento da comunidade negra. É uma novela literária curta, divertida, apesar de algumas dores. O que você acha do livro? É sensacional, né? Você se descobrir, na verdade, conta um pouco do que a gente passa, né? A gente se descobre enquanto negro na sociedade, através de quando a sociedade nos aponta como pessoas negras, né? A gente não nasce, a gente se descobre. Quais são os escritores baianos que você acompanha?
Dos contemporâneos, os que eu mais tenho acompanhado atualmente são Itamar e Luciane Aparecida. Tenho gostado bastante da escrita deles e de acompanhar os posicionamentos deles também. A Bienal é, não só daqui da Bahia, mas de outros lugares, são muito importantes para a gente ter uma cultura maior de leitura, dar um incentivo à leitura no país, que assim é bem escasso. Desde criança que eu sou louca por livro. Você tem ideia, quando eu ia dormir, botava o livro embaixo do travesseiro para sentir o cheiro do livro. Gosto muito de leitura e recomendo a todos que leiam bastante, faz bem. E se dessa vez, pelo menos dessa vez, apenas dessa vez, as letras todas se reordenassem, formando novos arranjos, caminhando com suas próprias pernas, deitando-se e esquecendo-se pelo caminho, desistindo de chegar lá aonde precisam chegar. Quem também está cheio de histórias é ele, Marcos William. E aí, tem dicas literárias hoje? Oi, Vaninha! Aquela dica de sempre para vocês viajarem comigo. Afinal de contas, a Agenda do Bem Bahia é ou não é um livro aberto? Muitos livros falam da Bahia. Você sabia que é possível também conhecer a nossa história através da música? Me mandou de volta à Bahia para nascer? Chiquita com Dendê é um sarau, quase um teatro musical. Através de letras de mestres como Caymmi, Gordurinha, Tom Zé e Roberto Mendes, a Bahia nos é apresentada em sua forma singular. O bloco tem que sair, o bloco não pode parar. Não adianta sentir dor, não adianta chiar. O bloco tem que sair. Uma pausa. Sou doce, dengosa, polida. 50 anos da Marrom, minha gente. Ai, meu coração. Sou capaz de dar minha vida, mas olha, não pise na bola. A eterna diva Alcione chega a Salvador para comemorar meio século virando as nossas cabeças. Com esse show que relembra clássicos da Loba. A sua estranha loucura é perder esse momento. De ser minha estranha loucura é tentar descobrir que o melhor são vocês. Deixa eu ir, galera, porque a Chapada Diamantina tá me esperando. Fui! Vai rolar o Festival Capão em Blues. Nomes nacionais e internacionais do gênero se juntam à paisagem natural da Chapada Diamantina para fazer aquele som. Uou! Vencedor do Prêmio Jabuti como melhor romance de 2021, o livro O Avesso da Pele vem sofrendo ataques por parte da extrema-direita. O texto aborda uma relação difícil entre pai e filho, atravessada pela violência policial. A gente aproveitou a passagem do autor pela Bienal do Livro para conversar sobre esses assuntos. O escritor Jefferson Tenório, nascido no Rio de Janeiro, é radicado em Porto Alegre, doutor em teoria literária e autor dos livros Estela Sem Deus e Avesso da Pele, obra que ganhou o Prêmio Jabuti em 2021 na categoria Romance Literário. O Avesso da Pele, ele é um livro inspirado também na minha biografia. Eu morei muitos anos no Rio Grande do Sul e, como um homem negro, eu sempre me senti estrangeiro, né, no Rio Grande do Sul. Fui professor durante muitos anos em escolas públicas e me tornei pai também, né? Então, esses três elementos, né, ser um estrangeiro no Rio Grande do Sul, ser professor e ser pai, me mobilizaram para que eu escrevesse um livro como O Avesso da Pele, né? Então, existem pegadas, digamos assim, da minha trajetória no Avesso da Pele.
O autor teve o seu livro premiado, O Avesso da Pele, recentemente retirado de escolas em Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e o Rio Grande do Sul. A interdição, a proibição de livros, né, a gente já sabe que historicamente isso vem acontecendo no Brasil e em outros lugares do mundo, né, mas especialmente nos últimos anos isso tem se acirrado, né, a gente tem percebido que há um movimento ultraconservador, ultradireitista, que tem interditado os debates justamente para que a gente não consiga chegar numa igualdade, né? E eu acho que a literatura também propõe isso, né? Chegar em alguma igualdade social, racial, econômica. O livro ele se completa quando o leitor chega nele. Então, o Avesso da Pele ele tem tido uma trajetória muito bonita, premiado, né? E publicado em mais de 10 países, vai virar filme, virou peça de teatro. Então, ele tem alcançado diversos públicos, né? E creio que é um anseio da sociedade, os temas que o Avesso da Pele traz, né? Que é a violência policial, o racismo estrutural e também a precariedade do ensino. Né? Às vezes, você fazia um pensamento e morava nele, afastava-se. Construía uma casa assim, longínqua, dentro de si. Era esse o seu modo de lidar com as coisas. Hoje, prefiro pensar que você partiu para regressar a mim. Eu não queria apenas sua ausência como legado. Eu queria um tipo de presença, ainda que dolorida e triste. Os retornos que você já teve de público, né, sobre a leitura do seu livro, sobre como essa história mobilizou as emoções, o que você achou de mais surpreendente para você? Eu sempre gosto dos jovens, assim, né? Ontem mesmo eu estava assistindo o Itamar e a Luciane Aparecida na plateia e apareceram dois jovenzinhos, assim, acho que não deviam ter, sei lá, 18 anos, deviam ter menos, e disseram que eram grandes fãs, assim, do livro, e aí me falaram trechos do livro que eles gostaram, né? Então acho que esse retorno dos jovens, embora eu não tenha na minha mente escrever especificamente para, né, essa faixa etária, mas eu fico muito feliz assim, né, quando os jovens vêm e me dizem o quanto o livro disse alguma coisa importante para eles, né? A gente está na hora de ir, mas não sem antes agradecer demais a vocês pela audiência carinhosa, pela companhia de sempre. Dizer também que o Bem Bahia da próxima semana tá incrível, imperdível. Eu vou deixar, ó, aquela pitadinha do que vai rolar, aquele gostinho de quero mais do que vem por aí. Eu estou ajudando com que as pessoas perpetuem a nossa cultura, a nossa ancestralidade, mesmo através dessa música, dessas fusões, mas que é uma coisa muito original. Um beijo grande para vocês, um abraço apertado e até o próximo Bem Bahia. Tchau, tchau. Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Os livros são objetos transcendentes, nós podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro.
domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever